A sensação quando tudo tá dando certo é que alguma coisa vai dar errado, né? E o medo começa a crescer dentro do seu coração. E os pensamentos sobre o que você vai fazer quando tudo der errado começam a ficar cada vez mais frequentes. E quando você vê, você está ansioso. É uma sensação interna de o que eu vou fazer quando as coisas derem errado. E sabe o que é mais louco? Elas não deram errado. Mas você está agindo como se elas já tivessem dado. Isso gera uma ansiedade que você sabe que está devagarzinho te matando. E não precisa ser assim. Muitas vezes a ansiedade causada pelo medo do futuro e de como as coisas serão é extremamente prejudicial a você, a sua saúde mental, a sua vida como um todo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Para você que não quer mais viver uma vida onde a ansiedade e o medo do futuro te tirem o mais bonito, que é o presente, o bom presente. A pergunta que fica é: por que as pessoas ficam ansiosas? Por que as pessoas têm tanto medo do futuro? Uma das respostas mais efetivas que eu fui descobrindo ao longo dos últimos 15 anos trabalhando com gente em consultório foi: as pessoas têm medo do futuro porque elas não sabem exatamente como elas construíram o presente que elas têm. É óbvio que a vida é um presente. É óbvio que as coisas boas podem acontecer por casualidade, por acaso, por sorte. Mas a grande questão é: um dia a sorte acaba. E se essa pessoa não conhece os processos que fizeram com que a vida dela chegasse onde chegou, logo ela vai ter medo. Porque um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mais importante do que chegar a algum lugar é entender mais ou menos o que você fez para chegar até ali. Existem coisas, de fato, que não estão sob o nosso controle. Existem vários processos que têm uma influência quase que divina, ou divina, se você quiser chamar assim. Mas muitas outras são processos. Então, quando o medo bate, a pergunta que você precisa fazer é: o que me fez chegar até aqui? E através disso, precisa existir um mapa claro dos hábitos que você mudou, das crenças que você desenvolveu, dos novos comportamentos que você adquiriu, das capacidades que você realmente trouxe para dentro de você. O que fez você sair daquela vida para alcançar que você tem hoje, onde as coisas deram certo? Eu tenho quase certeza que para a maior parte das pessoas existe um método. Só que é um método que ainda é inconsciente. Elas não conseguiram montar essa linha. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso, para chegar até aqui. Então, o meu presente é uma consequência da maneira como sucessivas vezes eu me comportei no meu passado. Dos hábitos que eu adquiri, dos comportamentos que eu tive, das crenças que eu rompi. Se você tem um método dentro da sua cabeça, um passo a passo, isso já acalma o seu coração. Porque se você conquistou uma vez, você conquista 2, 3, 4, 10. E é aqui que também surge o primeiro problema. Se o teu presente foi um golpe de sorte, é absolutamente normal que você tenha medo de perder o que você conquistou. André, por que é normal? Ora, porque você não sabe como você conquistou. Você não sabe, você não tem clareza dos passos que te levaram até onde você está. Então o desespero ele surge. Surge por quê? Porque dentro de você a sensação é: meu Deus, eu nunca mais vou ter isso. Afinal, você não conhece o processo. Entende? Mas eu vou sintetizar para você. Existem provavelmente 3 coisas que te levou para o resultado que você deseja. O primeiro deles foram suas rotinas. Olha só que louco. As nossas rotinas, elas são compostas por partes diferentes. Então existe uma rotina física, existe uma rotina intelectual, existe uma rotina de utilidade, existe uma rotina religiosa. Geralmente, quando nós temos boas rotinas, nós acabamos nos vinculando a um jeito específico de viver.
Onde eu posso ter mais felicidade ou menos felicidade, mais paz ou menos paz, mais tristeza ou mais tristeza ou menos tristeza. Você entende? E essa rotina começa com pequenos hábitos. É o hábito de estudar. Seja através de podcast, seja através de livros, seja através de cursos. Olha que bizarro. Se você ler 10 páginas por dia, em 365 dias, você vai ter lido 3.650 páginas, o que equivale a mais ou menos 10 livros médios de quantidade, de tamanho. Se você estudar 20 minutos por dia, presta atenção no que eu vou te falar, 20 minutos por dia, você vai ter estudado mais de 7.000 minutos por ano. Você tá entendendo? 7.000 minutos. É muita coisa. Então, se eu tenho a implementação de rotinas que me fazem crescer e amadurecer intelectualmente, emocionalmente, naturalmente, a minha vida vai ser diferente. Eu vou aprender o que eu não sei, eu vou abrir portas que antes não estavam. Agora imagine que você soma com isso uma rotina religiosa. A sua crença em Deus, a sua devoção a Ele. Todos os dias, 10 minutos, olha que loucura. Você destinou mais de 3.000 minutos para Deus. Aí você decide, por exemplo, implementar uma rotina de atividade física. E essa atividade física faz com que bons neurotransmissores surjam, dopamina, ocitocina, serotonina. Você vai se sentir bem. E uma pessoa que se sente bem, ela tende a pensar coisas boas. Ter ideias que antes eram impossíveis de se ter, encontrar soluções que antes eram improváveis de serem encontradas. Porque, de fato, a forma como a gente se sente influencia a qualidade dos pensamentos que nós nutrimos. E os pensamentos, por sua vez, nos levam a ações. A gente já vai conversar sobre isso. Então, boas rotinas me dão uma filosofia de vida. Essa filosofia de vida, quando aplicada, né? Ou seja, eu vou realmente levando ela a sério, isso vai se tornando o meu jeito real de viver e de ser, vai me gerando bons resultados. Então esse é o primeiro ponto. Pô, você quer parar de ter medo do futuro? Olha para o passado e pensa, o que eu mudei? O que eu modelei? O que eu transformei na minha vida? Você vai chegar a essa conclusão. Isso vai fazer toda a diferença. Porque você vai se sentir tranquilo. Então significa que se tudo der errado eu continuar fazendo desse jeito e aprendendo algumas coisinhas a mais, eu vou chegar onde eu quero? Provavelmente. Você para de ter medo das coisas. Junto com isso, o nosso segundo ponto, as crenças que você nutre. A maior parte das crenças que nós temos, ela é auto-verificável, ou seja, acreditei, aquilo vai se transformar numa realidade. É claro que entre o acreditar e se transformar numa realidade existe um negócio chamado esforço. Então não adianta eu sentar na cadeira e falar, meu Deus do céu, me dá um Porsche, meu Deus do céu, me dá um Porsche, meu Deus do céu, me dá um Porsche. Não vai acontecer. Agora, se eu começar a mentalizar um Porsche e eu for me esforçando para construir uma vida onde o Porsche ele se torne uma meta e eu vá adquirindo todas as capacidades e habilidades que eu preciso para chegar lá, eu vou chegar lá. Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, depende. Depende do quê? Cara, depende principalmente de onde você tá. Porque às vezes para você andar para frente, né, você olhar para alguns lugares, você vai precisar olhar para trás, você vai precisar resolver traumas, inseguranças, você vai precisar ir para terapia. Terapia é muito importante, você precisa entender isso. Então é de verdade mesmo. Terapia é vida. O ter a presença de um bom profissional cuidando de você, cara, potencializa demais os seus resultados. Porque às vezes os resultados não chegam por quê? Justamente pelas crenças que você foi adquirindo desde a infância, pelas referências que você teve, pela maneira como você processou a vida, pelas coisas que você não aprendeu. Sobre amadurecer mesmo. Então, pô, se puder ter um terapeuta, tenha um terapeuta. Eles ajudam demais. Então o que acontece? As crenças que nós nutrimos, elas são auto-verificáveis. Se eu, vivendo um bom presente, tenho medo dele acabar por não ter lá, lembra? O meu roteirinho, o meu caminho, o meu passo a passo, não entender o que me trouxe até aqui, eu começo a alimentar isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda. O que vai acontecer? Eu vou começar a ter comportamentos para que aquela crença seja auto-verificável. Que é um exemplo clássico, relacionamento.
Olha que loucura, a pessoa conhece uma pessoa muito fora do padrão dela. Só se relaciona com gente estranha até hoje. Aí chega uma pessoa legal. Aí essa pessoa legal faz ela sentir emoções maravilhosas. E se mostra uma pessoa disposta, determinada, carinhosa, fiel. Aí essa pessoa que foi toda cagada na vida, ela começa a não acreditar que aquele relacionamento é real. E ela começa a dizer pra ela, não, isso aqui não pode ser assim. Esse cara é muito bom pra mim. Essa pessoa não dá, tá tudo muito perfeito, vai dar errado. E de repente ela começa a ficar fria, distante. Olha só, o pensamento dela vai dar errado. Cria uma barreira de proteção. Essa barreira de proteção faz com que ela tenha uma sensação de vai dar merda. E comece a se afastar. Porque autoproteção, instinto, eu não quero se machucar. E à medida que ela vai se afastando, o que acontece? A relação acaba, porque a pessoa que é madura, que está ajustada com o relacionamento, vai olhar para aquilo e falar, ó, foi mal, de verdade mesmo, me perdoa, mas não é isso que eu quero. Você está muito instável. Veja, aí a crença se confirma, eu sabia que ia dar errado. Mas quem causou essa dor? A pessoa que começou a pensar que não ia dar certo. Entendeu? Então a gente substitui essa ideia de vai dar errado por uma crença de o melhor ainda está por vir, muda tudo. E é aqui que surge nossa terceira referencial. André, só volta um pouquinho para mim. Você está me dizendo então que se eu, na hora que eu falar que vai dar errado, eu começar a dizer que o melhor ainda está por vir, isso muda a minha cabeça? Com certeza. Mas com certeza, se toda vez que você for falar, nossa, se for tiver um pensamento, nossa, tá errado, você começar a rebater esse pensamento, o melhor está por vir, o melhor está por vir, o melhor está por vir, você devagarzinho vai virando uma chave na sua cabeça. E aí entra o terceiro ponto. Já falamos de rotinas, já falamos de crenças, agora a gente precisa falar de referências. Sabe de onde começa a sua ansiedade? Esse medo do futuro, esse medo de que as coisas não deem certo? Além da ausência de rotinas e previsibilidade do que te fez chegar até aqui, das crenças muitas vezes equivocadas e repletas de autovalidação, se a gente buscar elas para dar errado mesmo, né? As referências que a gente tem. Então olha só, se eu tenho as referências erradas, se eu tenho os mentores errados, se eu tenho as pessoas que não estão adequadas a cuidar de mim e me mostrar um caminho para que eu chegue onde eu ainda não cheguei, o que você acha que vai acontecer? Você realmente vai viver um inferno astral. Eu aprendi essa frase num treinamento com um mentor. O melhor está por vir. Para combater esses pensamentos disfuncionais causados por toda uma vida que, no meu caso, foi muito disfuncional. Então, quando eu dizia que não ia dar certo, no fundo eu estava me punindo pelos erros que eu cometi no passado. Era inconsciente, eu falava que não ia dar certo, por quê? Porque eu ainda precisava internamente me punir pelos erros que eu havia causado, pelas dores que eu havia sentido. Era isso que eu fazia. Então, se eu punisse o meu futuro, me dando chibatadas, fazendo com que o meu presente piorasse, no meu instinto, lá no inconsciente, na verdade aquilo me gerava um dano. Como eu poderia chegar tão longe se eu sou um merda? Se eu errei tanto, entendeu? Então eu me feria. Eu me feria. Negando os presentes que a vida me trazia. Quando eu aprendi a substituir a ideia de vai dar errado por o melhor está por vir com a presença de uma boa referência, ou seja, alguém que chegou lá, me olhou e falou, André, faz assim, fala isso aqui. Na hora que você estiver mal, que as coisas vão ser diferentes. E alimenta esse pensamento. Todas as vezes que você tiver um pensamento ruim, alimenta esse pensamento bom. Talvez eu não estivesse falando com você. Talvez eu não estivesse casado, talvez eu não tivesse a vida que eu tenho, talvez eu não tivesse a empresa que eu tenho. Entende? Então o que acontece? Essa referência, essa pessoa, esse mentor me deu o caminho das pedras, sem que eu precisasse sofrer tanto, sozinho. E assim também é com as pessoas que você coloca na sua vida. Se você está num ambiente médio, se você está com pessoas medíocres, se você não tem boas referências, se você não tem bons mentores, o que vai acontecer? O ambiente vai te vencer. Logo, você será a média das pessoas com as quais você está. André, é sempre assim? Não é sempre assim, mas para a maior parte das pessoas que vivem nesse contexto que eu estou falando, é assim. Entendeu? E aí, aqueles pensamentos ruins, com as companhias erradas, com talvez o peso pelo passado,
com a falta de previsibilidade sobre tudo que você fez para chegar onde você está, você vai se afundar. E talvez assim como eu, você se afunde por um motivo muito simples. É como se você ainda precisasse se punir pelos erros que você cometeu. No fundo, o medo do futuro, principalmente quando o nosso presente já é bom, é uma disposição que a gente chama de autossabotagem. Nós nos sabotamos. Nós nos sabotamos quando internamente não nos perdoamos. Eu tenho um vídeo no canal sobre auto-perdão, você precisa assistir esse vídeo, que lá eu vou aprofundar essas questões que envolvem a falta de perdão. Mas o último ponto aqui pra gente finalizar essa nossa conversa é: você quer tirar o medo do futuro? Primeiro, você precisa entender o que te fez chegar onde você está e ter os resultados que você tem. Mapeie as suas rotinas e aplique elas. Segundo, você precisa aprender a olhar para as suas crenças. Você precisa aprender a ter as crenças certas na sua cabeça. O jeito certo de pensar. Senão, você pode ter o melhor resultado do mundo. As crenças que você tem vão procurar validação a todo momento. Então, se você acredita que não existem bons relacionamentos, por mais que você tenha um bom relacionamento, você vai ficar ansioso até você perder esse relacionamento, porque dentro de você não acredita nisso. Se você só acredita que pessoas ficam ricas quando roubam, você não vai ser rico se você for honesto. E você vai ficar ansioso quando algum dinheiro chegar na tua mão. Você vai precisar gastar ele rápido. Porque é feio ser honesto e ter dinheiro. Por quê? Porque não combina com o que você pensa, entendeu? Se só bandido enriquece, se você tá ficando rico e você tá fazendo as coisas do jeito honesto, você vai se livrar do dinheiro. Isso vai gerar ansiedade. A mesma coisa em todas as áreas da vida. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, é cuidado com quem você anda. Porque você precisa estar na presença de pessoas que te orientem sobre como você pode pegar pequenos atalhos na sua vida. E não atalhos no sentido de, nossa, facilidades, mas macetes para que você não sofra tanto tendo que aprender tudo sozinho. É a famosa ideia, você está no meio da montanha e tem alguém no final. O que você precisa fazer? Olhar para cima e pedir, por onde é mais fácil eu chegar aí? Entendeu? Porque um passo em falso talvez você se esborrache. Não deixe isso acontecer. E para finalizar mesmo, talvez seja hora de você se perdoar. Pensa nisso. Contigo e nos vemos em breve.